No mês de março, o STJ entendeu que a base de cálculo do ITBI não está vinculada à base de cálculo do IPTU, e esse julgamento se deu sob a sistemática dos recursos repetitivos, de forma que o entendimento deve ser adotado em casos idênticos. Mas o que o ITBI e o IPTU têm em comum, além de envolverem bens imóveis e serem de competência dos municípios? No vídeo de hoje, nós vamos tratar dessa decisão que resolveu uma grande divergência do nosso direito tributário. O IPTU é o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana e ele tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil e a posse de bem imóvel localizado na zona urbana do município. Já o ITBI é o Imposto sobre a Transmissão inter vivos a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis ou de direitos reais sobre bens imóveis, exceto de garantia, bem como a cessão dos direitos à sua aquisição. Com exceção de dizerem respeito a bens imóveis e de serem de competência dos municípios, o IPTU e o ITBI não têm muita coisa em comum. O IPTU incide sobre uma riqueza estática, a propriedade, o domínio útil, a posse. Já o ITBI incide sobre a dinâmica em torno dessa riqueza, sobre a transmissão dessa propriedade. Um incide independente do outro, pois um diz respeito ao ser e o outro diz respeito ao transmitir, ao adquirir. No entanto, o artigo 33 do CTN determina que a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel. E o artigo 38 do CTN, que é utilizado para o ITBI, determina que a sua base de cálculo é o valor venal do bem ou direito transmitido. Daí surgem algumas divergências. Considera-se valor venal o valor que o imóvel alcança para uma transmissão à vista nas condições normais do mercado. Só que o IPTU, por incidir sobre uma riqueza estática, não sofre variações na mesma velocidade que as oscilações do mercado. Os municípios geralmente definem os valores venais dos imóveis através de um instrumento chamado de planta genérica de valores. Trata-se de um sistema de informações cadastrais por meio do qual os municípios chegam aos valores venais considerando fatores como características, tamanho, destinação e localização dos imóveis. O valor definido na planta genérica de valores pode ser atualizado dentro de determinados períodos, pode ser impugnado pelo contribuinte e pode ser também revisado através de ações do próprio município para reavaliar os fatores considerados. Como a planta genérica de valores define o valor venal do imóvel, ela acabou sendo utilizada por muitos municípios para a definição da base de cálculo do ITBI nas transmissões onerosas de bens imóveis. E aí que vem o problema. Eu posso ter uma situação, por exemplo, em que a transmissão onerosa do bem imóvel se deu em valor inferior daquele definido na planta genérica de valores. Alguns municípios previam, então, que os contribuintes, nesses casos, poderiam recorrer ao procedimento de impugnação do valor venal, apresentando informações que não necessariamente diziam respeito à transmissão do imóvel. Para se chegar ao valor que o imóvel estava efetivamente alcançando numa negociação em condições normais do mercado, eram exigidas informações típicas da impugnação da base de cálculo do IPTU, sendo totalmente ignorada a hipótese de incidência do ITBI. Isso, é claro, gerou muita divergência, porque ignorar completamente o valor da operação de compra e venda na definição da base de cálculo do ITBI não parecia legal. A definição do valor da compra e venda de um imóvel é dinâmica e considera fatores outros que podem não estar elencados na planta genérica de valores, como o aquecimento ou não do mercado imobiliário. Alguns municípios, ao invés de utilizar a planta genérica de valores, então, passaram a estabelecer um valor de referência, que também engessava de algum modo a base de cálculo do ITBI. Mas quando a gente entra nessa discussão, sempre tem alguém que levanta a hipótese de que se a base de cálculo do ITBI for mesmo o valor da operação de transmissão onerosa daquele bem imóvel, o contribuinte pode sempre declarar um valor menor do que aquele efetivamente envolvido na operação. E quando a discussão vai por esse caminho, eu sempre me pergunto se a presunção deve ser de boa-fé ou de má-fé. Porque vejam bem, nós vamos estabelecer uma regra que vai valer para todos, com base na possibilidade de alguns ou até de a maioria dos contribuintes ter a intenção
de declarar um valor inferior àquele envolvido na transação. É claro que isso poderia e pode acontecer, mas eu acredito que naquelas situações em que a negociação dessa transmissão se dá exclusivamente em dinheiro, que não envolva uma instituição financeira por meio de um financiamento ou que não envolva simplesmente transferências ou depósitos bancários. Porque eu acredito que o fisco tem cada vez mais mecanismos para fiscalizar os contribuintes, nesse caso, através de troca de informações com outros entes federativos e com instituições financeiras. Então, especialmente em operações de maior monta, como a compra e venda de um imóvel, o fisco tem mais artifícios para chegar ao efetivo valor da operação. Não dá trabalho, mas não é por isso que vamos inverter a lógica das coisas. Essa questão, obviamente, foi parar no judiciário e o STJ proferiu uma decisão através do recurso especial número 1937821, entendendo que, embora seja possível delimitar um valor médio dos imóveis no mercado, a avaliação de cada bem negociado pode sofrer oscilações positivas ou negativas através de circunstâncias específicas. Desvinculando, portanto, a base de cálculo do ITBI da base de cálculo do IPTU, o STJ definiu 3 teses sobre o rito dos recursos especiais repetitivos no tema 1113. Primeiro, a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais do mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação. Segundo, o valor da transmissão declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio, conforme o artigo 148 do CTN. Terceiro, o município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido de forma unilateral. Temos então aí a resolução dessa controvérsia no sentido de que a base de cálculo do ITBI não está, ou melhor, não pode estar vinculada à base de cálculo do IPTU. O lançamento do IPTU é um lançamento de ofício, que pode utilizar uma planta genérica de valores a depender da legislação do município. Mas o lançamento do ITBI deve se dar, em regra, através da declaração do próprio contribuinte, ressalvado ao fisco a possibilidade de revisar esse valor através de um procedimento administrativo que garanta o contraditório e a ampla defesa do contribuinte. Vocês concordam com essa decisão? Esse é um acórdão que eu acho que vale a pena ser lido e por isso eu vou deixar o link aqui para vocês, porque ele traz uma série de definições importantes na resolução dessa controvérsia. Um abraço a todos e até a próxima!